Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo o seminário de Interação Humano-Computador da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Aruan e, junto com meu colega Gustavo, iremos apresentar diversos tópicos desta disciplina. Entre eles, usabilidade e utilidade de interfaces, navegação de sistemas, projeto de telas e alguns mais. Iremos começar falando dos primórdios da interação humano-computador. Pode-se dizer que tudo começou em 1973, com o desenvolvimento do primeiro computador pessoal chamado Alta, desenvolvido pela Xerox no Palo Alto Research Center. Ele era o primeiro sistema comercial com editor de texto, mouse e interface gráfica. Mas o que é IHC? IHC é a disciplina que se preocupa com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles. Em outras palavras, é a disciplina que se preocupa com a forma que os seres humanos interagem com os computadores, fazendo isso uma experiência simples e agradável. A principal forma de interação dos seres humanos com as máquinas são as interfaces. Interfaces são sistemas que têm como objetivo fazer o intermédio entre o usuário e a máquina. Novas tecnologias para a criação de interfaces estão sempre em desenvolvimento e atualmente elas permitem que médicos possam fazer diagnósticos mais precisos, crianças expandam seus horizontes de aprendizagem e artistas gráficos possam explorar mais possibilidades criativas. Porém, a alta complexidade em interfaces pode ser uma característica indesejável, dificultando o entendimento do usuário. O crescente interesse no projeto de interfaces de usuário é bastante claro nos mais variados tipos de sistemas, como processadores de texto, ferramentas de edição, software de manipulação de imagens, correio eletrônico, clientes de navegação na internet, software mensageiros, entre outros. Designers de software têm explorado maneiras melhores de organizar a informação graficamente, têm desenvolvido facilidades visuais para a entrada, busca e saída de informações, usando sons, animações e vídeo para melhorar o conteúdo e a expressão das interfaces. Os desenvolvedores de hardware têm oferecido novos designs de teclados e dispositivos de apontamento, além de displays de alta resolução, tecnologias que permitem entrada e saída por voz, entrada por gestos e telas de toque. Designers gráficos estão fortemente voltados ao layout visual, seleção de cores e animação. Profissionais das mais diferentes áreas têm contribuído significativamente para todo esse desenvolvimento. Designers de software têm explorado maneiras melhores de organizar a informação graficamente, têm desenvolvido facilidades visuais para a entrada, busca e saída de informações, usando sons, animações e vídeo para melhorar o conteúdo e a expressão das interfaces. Os desenvolvedores de hardware têm oferecido novos designs de teclados e dispositivos de apontamento, além de displays de alta resolução, tecnologias que permitem entrada e saída por voz, entrada por gestos e telas de toque. Designers gráficos estão fortemente voltados ao layout visual, seleção de cores e animação. Interfaces humano-computador. Primeiramente, visualiza-se uma interface como um lugar onde o contato entre duas entidades ocorre. O mundo está repleto de exemplos de interfaces, por exemplo, uma maçaneta de uma porta, uma torneira, a direção de um carro, etc. A forma das interfaces reflete as qualidades físicas das partes da interação. A forma da interface deve também refletir o que pode ser feito com ela. Na maioria dos casos, uma interação entre um humano e uma interface se dá ao realizar uma ação sobre um objeto. Nesses casos, podemos dizer que o humano é o agente e o objeto interagido é o paciente dessa ação. Mas existem objetos que são acionados automaticamente através de sensor
ou outro dispositivo. Neste caso, o sentimento é de que quem está controlando a operação é bastante diferente. Portanto, podemos ter como base que uma interface é uma superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem, as funções a serem executadas e o balanço entre o poder e o controle. Evolução de interfaces. Interface tornou-se uma tendência, um importante conceito a ser explorado. E isso largamente pode ser atribuído à introdução dos computadores Macintosh da Apple e Windows da Microsoft. No início, havia um relacionamento um a um entre as pessoas e o computador através de chaves e mostradores das primeiras máquinas como o ENIAC, UNIVAC e EDVAC. Cartões perfurados e processamento em batch substituiu essa interação direta entre o homem e o computador por uma transação mediada pelo operador do computador. Time-sharing trouxeram novamente o contrato direto e conduziram o desenvolvimento das interfaces de linhas de comando e orientadas por menu. O estilo era bastante simples, onde uma pessoa fazia alguma coisa e o computador respondia. Avanços da linguística demonstraram que o diálogo não é linear, ou seja, quando dizemos alguma coisa, você pensa sobre a resposta e assim por diante. Portanto, para o diálogo efetivamente ocorrer, é necessária a existência ou a construção de um meio comum de significados. As interfaces atuais representam explicitamente o que vem a ser esse meio de significados comuns, pela aparência dos objetos na tela. Esse conceito dá suporte à ideia de que uma interface é um contexto compartilhado de ação no qual tanto o computador quanto o homem são agentes. Aqui vemos dois exemplos de interfaces modernas. De um lado, o Metro do Windows e do outro, o Unity do Ubuntu. A noção de metáforas de interfaces foi introduzida para promover às pessoas um esquema de funcionamento da interface que facilitasse a criação desse contexto compartilhado. Esse trecho será explicado pelo meu colega Gustavo. Metáforas são partes integrantes do nosso pensamento e linguagem. Elas aparecem não somente na poesia ou literatura, mas em nossa linguagem cotidiana. Em geral, as pessoas não se dão conta de que estão usando metáforas. Elas são invisíveis. Exemplo: trânsito engarrafado. As metáforas funcionam como modelos naturais, nos permitindo usar conhecimento familiar de objetos concretos e experiências para dar estrutura a conceitos mais abstratos. As características de metáforas em nossa linguagem são as mesmas que governam o funcionamento de metáforas de interface. Por exemplo, quando arrastamos um documento de um diretório para outro nos sistemas gerenciadores de arquivos de ambiente Windows, nós acreditamos que estamos mudando o documento de lugar, e o que efetivamente ocorre é que o apontador para o arquivo mudou. Para que os computadores se tornem amplamente aceitos e efetivamente usados, eles precisam ser bem projetados. Isso de maneira alguma quer dizer que o design deve ser adequado a todas as pessoas, mas os computadores devem ser projetados para as necessidades e capacidades de um grupo-alvo. Usuários em geral não devem ser obrigados a pensar como funciona o computador. Da mesma forma que o funcionamento mecânico de um carro não é preocupação da maioria das pessoas. Entretanto, a posição dos pedais, direção e câmbio tem muito impacto sobre o motorista, como também o design de sistemas computacionais tem efeito sobre os seus usuários. Empresas produtoras de software despertaram para a ideia de que a melhora no aspecto físico da interface do usuário proporciona maiores chances de sucesso de mercado, gerando o termo interface amigável. Muito embora esse termo tenha contribuído para o avanço das interfaces mais antigas, muitos sistemas continuavam não atendendo às necessidades de seus usuários. Por outro lado, pesquisadores estavam preocupados em como o uso de computadores pode efetivamente enriquecer o trabalho e a vida das pessoas. Eles estavam analisando capacidades e limitações humanas. Com o desenvolvimento da área, em paralelo com os avanços tecnológicos, tornou-se claro que outros aspectos ligados aos usuários e aos usos dos computadores precisavam ser incluídos. Treinamento, práticas de trabalho, estrutura administrativa, organizacional, relacional, sociais, saúde,
e todos os demais fatores importantes para o sucesso ou fracasso no uso dos computadores. Contudo, podemos dizer que IHC é a disciplina preocupada com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles. Agora temos um problema de uma situação comum no dia a dia. Como resolver o problema do controle da garagem? Qual botão abre a saída? Qual botão abre a entrada? Para resolver o problema, pode-se redefinir o design do controle com indicações específicas de relacionamento entre os botões e portas. O desenvolvimento de máquinas mais rápidas e com maior poder de processamento, em conjunto com melhorias de tecnologia de hardware e software, trazem dois importantes desafios para os designers de IHC. Como dar conta da rápida evolução tecnológica? Como garantir que o designer ofereça uma boa IHC ao mesmo tempo que explora o potencial e funcionalidade da nova tecnologia? Os objetivos do IHC são o de produzir sistemas usáveis, seguros e funcionais. Em seguida, iremos mostrar como medimos a aceitabilidade do sistema. A aceitabilidade de um software é dividida em dois principais objetivos. A aceitabilidade social trata-se da aceitação perante a sociedade, sem prejuízo moral ou constrangimento. Exemplo, a porta dos bancos. A aceitabilidade prática trata dos tradicionais parâmetros de custo, confiabilidade e compatibilidade com sistemas existentes, como também elementos de categoria denominada usefulness. Usefulness refere-se ao sistema poder ser usado para atingir um determinado objetivo. Novamente, essa categoria é uma combinação de duas outras, utilidade e usabilidade. Utilidade deve verificar se a funcionalidade do sistema faz o que deve ser feito. E usabilidade é a questão relacionada a quão bem o usuário pode usar uma funcionalidade definida. Portanto, a aceitabilidade de um sistema tem muitos componentes e IHC tem, em certa forma, que atender aos compromissos com todas as categorias. Qualquer material, seja ele impresso ou digital, precisa ser concebido com princípios que considerem as limitações e capacidades humanas para compreender e utilizar a informação. Certamente, todos nós já passamos por dificuldades para encontrar alguma informação ou compreender uma estrutura de dados em livros, na internet ou aplicativos diversos como software, entre outros. A navegação é dividida entre global, local, contextual, suplementar e persistente. A navegação global é o conjunto de links que representa as categorias do primeiro nível do site e que aparecem em todas as páginas do site. Consiste de elementos navegacionais persistentes que aparecerão em qualquer página do site. Sua importância está associada à possibilidade de compreender a dimensão do site e a localização de qualquer informação, mesmo a menos importante, desde que seja possível entender como chegar até ela. A navegação local complementa a navegação global e pode ser alterada de acordo com a área ou seção do conteúdo. Permite ao usuário navegar dentro de sub-áreas ou seções do site, utilizando menus específicos. Ela permite que o usuário explore uma área específica e suas áreas adjacentes, bem como uma lista local de categorias disponíveis. Esta forma de navegação é necessária quando uma área de informação é importante, mas não possui um forte vínculo com o nível hierárquico superficial. Essa forma de navegação acontece quando a informação secundária é importante e o site possui muito conteúdo. A navegação contextual oferece ao usuário uma forma dinâmica de navegar entre os conteúdos similares e espalhado por todo o site. Independente da estrutura fixa dos menus, é um suporte ao aprendizado associativo onde os usuários aprendem fazendo explorações relacionadas definidas entre os assuntos oferecidos. A ideia é oferecer ao usuário acesso a informações, artigos, produtos e serviços que ele não havia pensado em procurar, mas que poderiam ser classificados como similares ao assunto que ele buscou. Acontece com frequência em sites de comércio, onde o procedimento é conhecido como venda cruzada ou venda adicional. A navegação suplementar serve para mostrar ao usuário qual caminho ele seguiu para chegar à informação
que ele obteve no momento. Essa navegação é muito usada em sites com uma árvore de possibilidades de caminho. A navegação persistente significa oferecer um grupo de elementos de navegação que aparecem em cada página de um site. Quando bem feita, a navegação persistente diz: a navegação acaba aqui. Algumas partes irão mudar um pouco, dependendo de onde você está, mas sempre estará aqui, sempre funcionará da mesma forma. São 5 os elementos importantes na navegação persistente: identificação do site, acesso à página principal, busca, seções, serviços. Mas a navegação persistente é bastante representada pelo menu de navegação global, que mantém a referência base de navegação para o usuário. Em um projeto de tela, que informações devemos colocar numa tela? Fornecer somente informações essenciais à tomada de decisão ou execução de uma ação. Fornecer todos os dados relacionados a uma tarefa em uma única tela, se possível. Não se deve ter que lembrar de dados da tela anterior. As características humanas relevantes em um projeto de tela são a percepção, memória, aprendizado, habilidade e diferenças individuais. Obrigado por terem assistido a esse seminário e espero que tenham se interessado sobre a matéria.